Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, esse vídeo aqui vai ser bem informal, tá? Que vai ser para responder um comentário que eu recebi no último vídeo e comentar um pouco a respeito, tá? Um rapaz comentou aí no meu último vídeo. Antes de eu falar desse rapaz, deixa eu até explicar para vocês também outros comentários, que tem gente aí citando Talmud, manuscrito de Qumran, Alcorão, que falam de Salomão com suas artes místicas, né? Tem pessoas aí citando isso daí. Pessoal, tudo isso daí é pós-Salomão. Só, por exemplo, o Talmud é 1000 anos após Salomão, mas 1000 e poucos anos após Salomão. Manuscrito de Qumran também. O Alcorão é do século 6 depois de Cristo. Então é o mesmo argumento que eu falei no vídeo. Eu não posso pegar uma coisa de milênios depois e atribuir a um personagem de milênios atrás. Isso é um anacronismo e é uma desonestidade com o personagem, porque o personagem não fez nada disso. Ah, mas encontraram um manuscrito de Qumran. Eu digo, tá, esse manuscrito é de Salomão? Está escrito em que língua? Que língua que Salomão falava na época? Qual era o alfabeto que Salomão usava na época? Provavelmente era o proto-hebraico. Porque esse hebraico quadrático que nós temos, ele é pós-Babilônia. Então Salomão não conhecia esse hebraico moderno. Se Salomão pudesse viajar no tempo hoje e pegar uma Bíblia hebraica, ele não ia saber ler nada. Porque na época dele era aquele proto-hebraico, que era mais sinaizinhos assim, que lembravam cobrinhas, que nem a linguagem dos árabes, né? Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o proto-hebraico. Então isso aí tudo são pessoas que atribuem misticismo a um personagem da Bíblia, tá? Qualquer um desses escritos, eles não são da época de Salomão, então não pode ser atribuído ao personagem, tá bom? Lembrando que eu estou falando da época do personagem, tá? Onde se acredita que existia um rei chamado Salomão. Aí um rapaz comentou ontem no vídeo, que eu falei em dado momento do meu vídeo, que eu falei assim, Deus me livre, né? E ele falou assim, tá vendo? Esses são os ateus, né? Que depois na hora do socorro ficam pedindo para Deus se livrar. Bom, tem tantas camadas esse comentário que eu vou começar primeiro por essa parte de ateu. Primeiro que eu não sou ateu, eu sou agnóstico. Eu acredito que existe um Deus, assim como tem certas coisas que eu acredito, que eu vou até mencionar uma aqui nesse vídeo, tá? Então eu acho engraçado que no mundo do crente, sabe, esses crentes fanáticos, eles acham que você ou é cristão ou você é ateu. Eu acho que eles não sabem que existem judeus, existem agnósticos, existe pessoal do candomblé, existe pessoal da Umbanda, existem hinduístas, tem satanistas, luciferianos, tem todo mundo de credo por aí. Mas eles acham que se você não for crente, na cabeça deles, você é automaticamente ateu. Isso nós chamamos de um mundo binário, como se só tivesse duas opções, sabe? É tipo na política, né? Ou é Lula ou é Bolsonaro. Você tem um leque de candidatos, mas se você fala que não é Bolsonaro, já falam que você é petista. É a mesma coisa, aquela pessoa que tem uma visão de mundo que nem um cavalo. O cavalo, eles colocam duas coisas assim para tampar a visão do cavalo, ele só enxerga a estrada. Aí ele vai seguindo a estrada. O cavalo não vê nada que está na volta dele. Pode ter um gado ali pastando, pode ter boi ali do outro lado, pode ter um coelho na mata. Ele não enxerga, ele só vai seguindo a estrada. Essas pessoas também, elas têm uma visão de mundo binária. Elas colocam uns tampão assim na vista delas, elas acham que só tem duas religiões no mundo. Ou é cristão ou é ateu. Aí não dá, né, pessoal? Aí é muita ignorância, né? Sendo que mesmo dos cristãos, você tem um leque de denominações diferentes. Católico, protestante, adventista, batista, TJ, etc. Mas na cabeça deles, se você não for cristão, você é ateu. Então eu não sou ateu, tá? Quem interessar possa. Segunda camada do comentário dele. Ele falou que o ateu, na hora do aperto, clama por Deus. Né, como que dando a entender que os ateus seriam hipócritas, né? Na verdade, eu não vejo muitos ateus clamando por Deus, tá, pessoal? Sendo bem honesto, eu acho que eu nunca vi na vida. Mas ele se baseia naquele argumento que dizia assim, quando o avião está caindo, não tem ateu, né? Porque começa a gritar, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas o argumento se volta contra eles mesmos, né? Porque quando tem um avião caindo, não tem Deus. Não tem um Deus que vai lá, segura o avião com sua mão poderosa e salva os passageiros. Sendo que nesse avião, muitas vezes, a maioria dos passageiros são até cristãos, são tementes a Deus. Mas na hora que o avião está caindo, cadê Deus? Por que Deus não segura com a mão dele assim o avião e faz o avião pousar em segurança? Que nem o Superman do filme. Vocês lembram do acidente da Chapecoense? Todo mundo era cristão. Cadê Deus nessa hora? E o terceiro ponto, a terceira camada desse comentário desse rapaz, pessoal, é que as pessoas também confundem expressões com crença, tá? Como nós somos um país religioso, cristão, na nossa língua portuguesa nós temos expressões que refletem a nossa língua, a nossa cultura, o nosso idioma, e algumas são de origem religiosa. Então, por exemplo, a expressão, ai meu Deus, é uma exclamação. Isso é muito comum a pessoa falar no momento de impulso. Isso não quer dizer que aquela pessoa seja cristã ou que não seja ateia. Isso pode acontecer, porque são expressões da língua portuguesa. Por exemplo, imagina que um ateu está com uma filhinha no hospital entre a vida e a morte. Ele está lá apavorado, pensando na recuperação da filha dela. Aí, de repente, o médico chega e fala, olha, ela já está fora de perigo, ela vai ficar boa. Ele pode sim expressar uma exclamação, como por exemplo um graças a Deus. Oh, graças a Deus. Não quer dizer que ele não seja ateu, é uma exclamação.
Então, na língua portuguesa, tem muitas exclamações que tem a palavra Deus, como, por exemplo, graças a Deus, ai meu Deus, Deus lhe pague, Deus lhe guie, Deus queira, e assim por diante. Tanto que tem uma música do Zeca Pagodinho, né, que ele fala assim: tudo que se faz na terra, se coloca Deus no meio, Deus já deve estar de saco cheio, porque Deus lhe paga, Deus lhe guie, Deus lhe guarde, Deus lhe ame. Então, muitas vezes são expressões, não quer dizer que está refletindo a crença da pessoa. A pessoa pode ser até de uma outra religião, ou não ter religião e crença nenhuma, e a pessoa pode usar uma expressão dessa de vez em quando. Tanto que eu tenho essa dificuldade, né, quando eu converso com meus amigos ateus, porque eu tenho o hábito de às vezes me despedir por telefone e falar assim: falou, fica com Deus, tamo junto. Eu tenho esse hábito. Agora, quando eu converso com ateus é mais difícil, eu tenho que fazer um malabarismo para evitar isso. Falou, fica com Thor, Odin, Xangô, fica na paz, pronto, é melhor. Porque eu acho até um pouco de frescura, né, você não poder usar uma expressão que é tão comum na língua portuguesa. Entendeu? Fica com Deus, por exemplo, é uma expressão. Eu não vejo nada demais nisso, tá? Que nem, por exemplo, quando eu fiz o short de Paulo, que eu falei que Paulo caiu do cavalo, as pessoas, em vez de se focar na contradição que eu apresentei no shorts, que era que Jesus falou para não acreditar em ninguém que dissesse que viu ele no deserto, aí chega Paulo e diz que viu ele no deserto, e isso ninguém percebeu no shorts. Umas 3 ou 4 pessoas vieram aí falar do cavalo. Aonde que diz na Bíblia que Paulo caiu do cavalo? Bom, cair do cavalo também é uma expressão, pessoal. Se eu falar assim, por exemplo, olha lá, aquele candidato lá, picareta, achou que ia ser reeleito, ó, não foi, ele caiu do cavalo. É uma expressão. Sabe, eu fico imaginando o grau de inteligência que a gente está no povo brasileiro, que você tem que explicar isso para as pessoas. Cair do cavalo é uma expressão. Inclusive, essa expressão provavelmente é originada com Paulo. Porque Paulo, quando ele foi para Damasco, no meio do caminho, quando Jesus aparece para ele, diz que todo mundo ali caiu por terra. Só que Paulo não foi a pé até Damasco. Naquela época, o cavalo era o meio de transporte. Então ele estava lá no cavalinho dele, indo lá perseguir a igreja, de repente Jesus aparece para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí todos caíram por terra. Se eles estavam indo a cavalo, é claro que eles caíram do cavalo. Talvez daí seja a origem, inclusive, dessa expressão, né? Cair do cavalo. Mas as pessoas, em vez de se focar no conteúdo do shorts, elas se focaram no cavalo. Sendo que o texto fica subentendido que eles estavam sim no cavalo, e quando eles caíram foi do cavalo. Você vê o grau de QI de algumas pessoas que acessam a internet hoje em dia, né, pessoal? O Brasil está ficando triste, viu? Lamentável. E agora a última parte do comentário desse rapaz. Nesse caso do Deus me livre, eu não usei como uma expressão, tá? Eu usei como de verdade. E eu vou explicar para vocês por quê. Que nem eu já acabei de falar, eu não sou ateu e tem coisas que eu acredito. Eu acredito muito em certas crenças dos antigos, que eu vou chamar de crendice, ou superstições, cada um dê o nome que quiser. Mas tem coisas que eu não tenho uma explicação lógica e racional e que parece que faz sentido. E nesse caso desse videozinho aí, é baseado num conceito dos antigos, que eles falavam assim: você nunca pode dizer espontaneamente, claro, não propositalmente, mas você nunca pode dizer espontaneamente a frase do tipo, hoje é meu último dia, ou algo do tipo, porque senão pode acontecer algo ruim na sua vida. Então era uma crendice que os antigos tinham, não sei porquê, mas parece fazer sentido, porque aconteceu comigo na minha vida. Eu fiz 2 cursos pelo Senai profissionalizante aqui em São Paulo. O primeiro de marcenaria, então eu tenho diploma aí guardado e tudo. Eu sou marceneiro como primeira profissão. Só nunca segui a carreira porque eu fiquei doente uma época da minha vida, e também eu nunca tive condição de ter uma oficina para mim, porque aquelas máquinas de marcenaria são valores extremamente absurdos, sabe? São caros, uma serra elétrica é caro, uma furadeira profissional é caro, uma lixadeira, tudo é caríssimo. Então eu nunca pude seguir a profissão, mas eu sou marceneiro, tá? Já fiz muita coisa de madeira aqui onde eu moro. Aí o outro curso que eu fiz foi de tornearia mecânica, inclusive é a mesma profissão do Lula, né? Mexer com o torno lá, fazer peça, etc. Eu acho incrível a tornearia, porque antigamente, quando você não tinha tanta tecnologia como hoje, as pessoas que faziam suas invenções, o cara pegava um desenho, ele desenhava no papel, fazia as medidas lá com a régua, tudo bonitinho, das peças, tudo separado, mandava para um torneiro mecânico, o torneiro fazia peça por peça, pegava o paquímetro para ter uma maior precisão da peça, da medida, e depois o cara ia lá e montava aquela invenção dele. Então eu inventei um moedor de carne, era assim que funcionava. Então a tornearia foi muito importante na vida das pessoas, para criar peças, tá? Eu também não concluí esse curso, tá? Esse eu não cheguei a concluir, tá? Só o de marcenaria. Mas aí tinha na turma um garoto, que era colega nosso, que era uma turma que vinha lá da periferia, eles vinham de Perus e Caieiras. Metade era de Perus, metade era de Caieiras. E tinha um garoto lá que ele era o capetinha da turma, sabe? Ele era o arteirinho. Vivia aprontando, vivia brincando, não queria saber do curso, só estava lá porque a mãe obrigava, etc e tal. Então, sempre tem um pimentinha na sala de aula, né? Eu me dava super bem com ele, sabe? Até porque eu zoava pra caramba também na escola, eu sempre fui brincalhão. Então a gente dava super bem. Aí teve um dia que o professor passou uma prova. Aí depois que o professor passou a prova, ele falou que estava
avaliando, né, as provas, ele deu um aviso para a classe. Olha, pessoal, quem não for bem nessa prova, não vai continuar o curso. A gente vai expulsar do curso, tá? Tem que tirar boas notas para continuar as próximas etapas do curso. Aí esse garoto, não vou falar o nome dele, até porque eu não lembro direito, ele pegou e falou assim: já vi que hoje vai ser meu último dia. Sabe quando você fala uma coisa assim espontânea? Aí naquele mesmo dia, quando ele foi para casa pegar o trem que ia para Perus, ele foi surfar no trem. Sabe aquele negócio de subir em cima do trem, ficar surfando no trem? O trem passou por uma curva, ele se desequilibrou e caiu, bateu a cabeça numa pedra, teve um traumatismo craniano, ele morreu na hora. Aí todo mundo recebeu aviso, tal, até aqueles tipo de santinho de luto, né, de ir no velório, no enterro. Eu fui no velório, fiquei muito chateado, inclusive, na época. Cheguei a ficar até um pouco doente depois que eu fui no velório, porque eu fiquei muito assustado, sabe? Na época eu não tinha muita noção do que eram essas coisas, a morte, essas coisas. Era muito estranho para mim ver uma pessoa que estava comigo, que eu gostava, tinha amizade, ver aquela pessoa só um corpo ali em cima de uma mesa. Então aquilo para mim foi uma experiência bem chocante. Mas ele falou exatamente essa frase: eu já vi que hoje vai ser meu último dia. E foi. Que era exatamente o que os antigos falavam, aquelas pessoas mais velhas, avós, titia, essas coisas, que falavam pra gente: eu nunca falo essa frase, senão Deus castiga. Então você tem que, rapidamente, quando você perceber que falou, sem querer, claro, não vai ser proposital: ah, Ronaldo, eu vou desafiar você, hoje é meu último dia. Tá vendo, Ronaldo? Não aconteceu nada. Não, aí é proposital, tô falando que a pessoa fala espontaneamente. Aí os antigos ensinavam que você tinha que imediatamente emendar a frase para evitar que acontecesse alguma coisa. Pode ser uma bobeira para muitos que estão vendo esse vídeo, para muitos que são céticos, mas eu, para evitar, foi por isso que eu falei no vídeo, que eu estava dando um exemplo de anacronismo naquele vídeo, de pessoas que pegam 1000 anos depois de Salomão e atribuem coisas a ele. Aí eu falei: pessoal, imagina então que eu morro hoje, aí depois daqui a 1000 anos alguém inventa alguma história a meu respeito. Quer dizer que é verdade? Só que como eu percebi que eu falei espontaneamente, vamos supor que eu morro hoje, porque esses vídeos eu faço sem roteiro, sem nada, assim, só de cabeça, criando exemplos hipotéticos. Aí eu já corrigi: Deus me livre. O que quer dizer? Não quero que morrer hoje. É que nem aquele ditado espanhol, né? Eu não creio nas bruxas, pero que ai. Eu não acredito nas bruxas, mas que existem, existem. Então por isso que eu meti essa frase aí no meio do vídeo, que pelo sim, pelo não, tem coisas que a gente não tem explicação científica, pelo menos eu não tenho. Eu sei que muita gente pode estar achando que é bobagem isso, eu vou só terminar com uma última historinha real. Inclusive quem for do Rio Grande do Sul pode me ajudar. Que tem no Rio Grande do Sul uma árvore que é típica lá do Rio Grande do Sul, ela não dá em outro estado do Brasil. Eu não vou lembrar o nome dessa árvore. Mas as pessoas, quando passam por essa árvore, elas têm que dar bom dia para a árvore. E as pessoas que não dão bom dia, a pessoa fica com a pele cheia de pereba. E tem muita gente de fora que já ouviu essa lenda, e foi lá no Rio Grande do Sul. Eu não lembro o nome da árvore, se tiver algum gaúcho ou gaúcha aí que souber, comentem nos comentários. Mas já teve gente que foi de fora para o Rio Grande do Sul para fazer o desafio, experimentar isso daí. Todos quebraram a cara. Passavam pela árvore, não davam bom dia, depois a pele ficava cheia de pereba. É uma história bem estranha, né, pessoal? Pra falar a verdade, é bem uma coisa mística, né? Uma coisa bem maluca. O que essa árvore tem lá? Não gosta de gente mal educada? Ele não me cumprimentou. Eu vou liberar uma toxina que vai causar pereba nele. Nem sei se essa história pode ser verdade ou não, mas ela é muito contada na região que eu fui, entendeu? Pode até ser uma lenda local, uma coisa cultural, não sei. Mas esses são os tipos de coisas que eu não tenho uma explicação lógica. Eu só prefiro não pagar para ver, como se diz. Porque se tem, como diz aquele ditado, onde tem fumaça tem fogo. Se tem uma lenda em algum lugar, alguma origem tem por trás dessa lenda. Pode ter uma explicação científica? Pode. Mas até ter a explicação científica, eu prefiro não pagar para ver. Por isso que eu falei naquele vídeo, Deus me livre. Porque eu estava fazendo um vídeo espontâneo, que nem esse, inclusive. Aí eu falei: imagina que eu morro hoje, Deus me livre. Melhor não pagar para ver. Ainda mais eu que eu tenho esse trauma aí desse meu coleguinha que morreu há muitos anos atrás, que realmente eu vi isso acontecer na prática. Agora cada um aí tire suas conclusões, tá? Ninguém é obrigado a acreditar em nada. Pessoal, quem puder dar um like aí no vídeo, tá? Que isso vai ajudar a aumentar a atividade e alcance. Ativa o bendito sininho, tá? Que o YouTube tá meio bugado. Se bem que às vezes nem com o sininho ele notifica. Considerem entrar na lista de transmissões que eu tenho, no WhatsApp, o Telegram. São listas de transmissão, tá? Não tem grupo, tá? Sempre tem alguém querendo entrar num grupo que não existe. Comente aí também qual a opinião de vocês. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.